Olá, galerinha minha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como prometido, a nossa aula sobre a peste negra. Bem, assunto muito sério, né? Eu dando risada. Pois é, a maior pandemia da história. Mas vamos saber a origem, como que ela se espalhou, por que ela se espalhou. Vamos saber, vamos mergulhar na história. Bem, primeiro, quando ela surgiu, onde ela surgiu? São perguntas importantes, primeiro, para a gente ter a noção. Bem, ela surgiu na região da antiga Mongólia, né? Na Mongólia medieval, em 1206. É uma estimativa, né? A Mongólia, para quem não sabe, ela faz fronteira com a China. Era, aliás, um país que rivalizava aí os seus domínios com a China. Bem, ela tem origem a partir da bactéria do rato, né? A bactéria Yersinia pestis. E aí ela é transmitida a partir desses roedores, não só os ratos, né? Mas os ratos são os principais aí transmissores. Bem, e aí nós continuamos aí, olha só, gente, em 1346 e em 1353 ela chegou à Europa, e aí nós temos aqui, voltei o slide e vou alertar vocês sobre a seguinte questão. Bem, eu vou pausar aqui, vou diminuir o volume aqui para a gente poder entender melhor. Galerinha minha, olha só, quem tem problemas aí com imagens fortes, por favor, feche os olhos ou saia um pouquinho, é só um slide mostrando uma imagem muito forte. Então vamos lá. Então nós temos aqui os sintomas, né, gente? Olhem só que aparência horrível. A pessoa fica, né, gente? A peste negra não foi erradicada. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Ela apresentava uma febre alta, atingindo até 41 graus, vômitos sanguinolentos e chegando até as vias pulmonares. E ela foi batizada de peste negra porque ela criava placas escuras sobre a pele. A pessoa podia levar aí de 3 dias, uma semana, em muitos casos, e um dia, tá? Então isso não houve uma regra de como que a pessoa chegava a morrer. Aliás, nem todas as pessoas morriam. Também vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Bem, os sintomas ainda, vamos lá. Com o passar do tempo, esses inchaços conhecidos como bubões, daí por isso que hoje ela tem o nome de peste bubônica, se espalham por todo o corpo. Os doentes também tinham vômito e febre alta. Quando ataca o sistema circulatório, o infectado tem uma expectativa de vida de aproximadamente uma semana. Ele já falou sobre isso. Vamos caminhar. Esses ratos encontraram nas cidades europeias um ambiente muito favorável, porque as cidades não tinham a mínima higiene, o esgoto corria a céu aberto e o lixo acumulava-se nas ruas. Rapidamente a população de ratos aumentou significativamente. Galerinha minha, olha só, vamos falar sobre hoje. Para que serve a história? A história serve para a gente olhar lá para o passado, entender o nosso presente, buscar não cometer os mesmos erros, não é isso mesmo? Pois é. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? O Covid-19. E vocês sabiam que boa parte da população mundial ainda não tem condições básicas de higiene? Vocês sabiam que muitas pessoas não costumam lavar suas mãos? Vocês sabiam que muitas pessoas se alimentam nas ruas sem nenhuma preocupação da origem dessa comida, como que ela é feita, enfim, isso hoje em dia. Agora vamos voltar lá para o século XIV e imaginar como que foi impactante essa bactéria, como ela se espalhou rapidamente,
porque as pessoas não tinham sequer a mínima noção. Aliás, tomar banho não era um costume nem muito de hoje, né? Na Europa, nos Estados Unidos e em alguns países pelo mundo, né? Mas naquela época era pior. E aí a mesma mão que se alimentava era a mão que produzia os alimentos, que era a mesma mão que pegava e arava o solo. Então essa mão era bem limpinha, não? Pois é, só que não. Então dá para entender por que se espalhou rapidamente. Vamos avançar. E os remédios, hein? Bem, como eles não sabiam a origem, eles não tinham a noção de como tratar, eles buscaram de tudo, né? De tudo um pouco. Uma das possibilidades era jogar fumaça sobre o ambiente. Orar era também uma possibilidade. Evitar fazer exercícios físicos também era uma situação. Sangrar, eles faziam cortes na pele para poder sangrar, acreditando que poderiam estar exterminando aí esse mal. E entre outras coisas, né? Não vamos mergulhar também nesses pormenores aí. Quem quiser se aprofundar mais, procure o Google. Então nós tem muitos sites, muitos detalhes de saúde, sobretudo falando sobre a peste negra. Então, vamos lá. Então eles buscaram de tudo, né? Os médicos, no geral, muitos padres usavam essas roupas aí, ó. Essa máscara tipo bico de pássaro, porque acreditavam que assim eles estariam imunes. Bem, aí nós temos as rotas, né? Por onde que a peste negra foi se espalhando? Exatamente nas rotas comerciais. Observem que chegava lá, ó, entre Oriente e o Ocidente, nas rotas das especiarias, né? Fossem pelas rotas terrestres, aqui continentais, via Samarcanda, a Rota da Seda, lá de Pequim até Constantinopla, chegando ao coração da Europa, ou fosse também pelas rotas aqui, ó, pelo Mar Mediterrâneo, né? Vamos lá. A peste tomou proporções alarmantes. Chegou a um ponto que as pessoas, sem saber o que era isso, começaram a buscar respostas na igreja, na figura divina. E a igreja acusava que aquilo era uma punição divina, principalmente sobre os judeus, né? Coitados, que, segundo eles, afetava todos e também os exageros cometidos pela população, argumentando que os prazeres carnais eram uma orquestra do demônio, justificando a peste negra como um castigo pelo gosto de viver. Bem, vou abrir um parêntese e falar sobre os judeus, né? Que foram tão perseguidos e torturados nesse período. Galerinha minha, exatamente ao contrário, os judeus foram os que menos morreram, pois eles possuíam hábitos de higiene que os europeus não. Bem, continuando então aí falar sobre os padres foram os que mais morreram, os mais afetados, porque eles estavam na linha de frente aí, contato direto com a pandemia. Bem, o ódio pelos judeus já existia, ficou mais agravado ainda. Vários judeus foram presos, torturados, até admitir a sua culpa. Né? Sabemos que eles saíram, muitos deles, ilesos. As consequências do mundo. As cidades, os campos ficaram despovoados. Famílias inteiras extinguiram-se. Casas e propriedades rurais ficaram vazias e abandonadas. Sem herdeiros legais. A produção agrícola industrial ainda não, né, gente? Produção manufatureira reduziu-se enormemente. Houve escassez de alimentos e de bens de consumo. A nobreza empobreceu-se. Reduziram os efetivos militares e houve a ascensão da burguesia que explorava o comércio. E ainda falando sobre os impactos econômicos, o preconceito com a doença era tão grande, que os doentes eram muitas vezes abandonados pela própria família, nas florestas ou em locais afastados. A doença foi sendo controlada no final do século XIV com a adoção de medidas higiênicas nas cidades medievais. Bem, gente, então
os impactos econômicos semelhantes à situação que nós estamos vivendo hoje, né? Muitas regiões, as regiões mais pobres são as mais afetadas, porque as pessoas mais pobres, elas carecem de alimentação básica e de condições básicas de sobrevivência. Aí, de novo, uma imagem impactante, gente. Será que essa doença foi erradicada? Até quando essa doença continuou matando e matando muito? Bem, gente, pra vocês terem uma ideia, em toda o ápice, né, o momento máximo da peste foi no século XIV, mas ela continuou matando, né, a milhões. Estima-se de mais de 70 milhões de mortos ao longo dos séculos. Até o século, nós tivemos vários surtos, mesmo depois de ter passado o século XIV, né, tivemos vários surtos, e inclusive a peste chegou aqui na América, chegou aos Estados Unidos no início do século XIX, né, no início não, no meado do século XIX até início do século XX, por meio de embarcações, por conta do comércio, né, pelo boom econômico norte-americano. Bem, e aí, no século XIX, por conta da Revolução Industrial, houve um grande avanço também na área da medicina. E aí descobriram remédios eficazes, descobriram a origem da doença, e aí a peste negra foi controlada e erradicada. Não plenamente. No século XXI, em pleno século XXI, foram encontradas pessoas contaminadas pela peste bubônica, a antiga peste negra, né? Lá, o problema é o seguinte, a peste ela não é transmitida só por ratos, mas outros roedores, como furões, como bichos que andam pelo mato, como cachorro do mato, tipo uma espécie de cachorro do mato. E aí, gente, no oeste norte-americano, eles têm muitos furões, muitos outros roedores, e é muito difícil você erradicar, porque eles têm pulgas, e as pulgas ficam no meio das terras, e aí há todo um esforço do governo e de empresas de higienizar e de pulverizar remédios, venenos para poder matar essas pulgas. Então, vocês observam que muitas pandemias, elas se repetem em ciclos, né? Em ciclos. Então, o que aconteceu? Qual foi o principal? Como que a Europa superou a peste negra? Algumas curiosidades, né, gente? Algumas cidades europeias nem sofreram com a peste negra. Simplesmente ficaram ilesas. Elas se isolaram? Algumas se isolaram. Algumas fizeram o isolamento social? Sim, algumas se fecharam, evitando contato com pessoas de fora. Mas o que aconteceu? As pessoas foram criando anticorpos, resistência, né? E os hábitos de higiene foram ajudando a erradicar. Então, o que nós podemos entender aí e aprender com a história? É que nós devemos pensar e repensar sobre os cuidados de higiene, como os alimentos são produzidos e entender que hoje nós temos a ciência como uma poderosa aliada, né? E é isso, galerinha minha, vamos superar, né? Assim como lá no século XIV até o século XIX, nós vamos superar também essa pandemia. Em breve teremos soluções aí. Espero que vocês tenham gostado. Então estaremos em Plantões Tira Dúvidas para trocarmos ideias e saber um pouquinho mais, tá bom? Então, um beijinho nas crianças e até mais.